ensinos da Igreja Católica, elas representavam como mentiras, ou como os protestantes falam, uma igreja cheia de heresias. E convictamente eu defendia isso. Então a minha história, eu me afastei da Igreja Católica com os meus 17 anos. Esta igreja que eu cheguei a participar de Eucaristia na minha infância, mas na adolescência eu não quis mais saber de nada da igreja. E na adolescência eu comecei a estudar um pouco sobre a história da igreja de forma distorcida e comecei a criar uma aversão à Igreja Católica. Eu não me sentia bem na Igreja Católica. Até que eu decidi procurar algumas religiões e acabei me identificando com a Igreja Protestante, uma Igreja Batista, a qual passei boa parte da minha vida nela. E, como eu sempre gostei muito de estudar, eu decidi que eu precisava mais me capacitar na Palavra de Deus. Eu gostava muito de estudar a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E nesses meus estudos, eu estudando a Bíblia Sagrada, cada vez mais ficava convicto que a Igreja Católica não seguia a Bíblia. Era isso que eu disse, a Igreja Católica não segue a Bíblia. O católico não lê a Bíblia. Isso era o que eu mais dizia. E, só que, algumas coisas começaram a acontecer. Como os irmãos devem saber, o protestantismo, ele é uma religião que não se para de se dividir. E era uma coisa que me incomodava, porque todo instante surgiu uma nova igreja protestante. E isso me gerava um incômodo, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, ele nunca quis divisão na sua igreja, mas ele sempre defendeu a unidade da igreja. Mas, só que como protestante, eu inventava desculpas dessas divisões da igreja. Eu dizia, não, as igrejas se dividem, mas é por questões secundárias. Mas todas amam o Senhor Jesus Cristo, nós somos irmãos em Cristo. Mas, quando se falava em católico, não se aplicava, porque eu dizia, católico não crê em Jesus Cristo. Católico crê em Maria. Maria é uma deusa para eles. E chegou um certo momento da minha vida que eu cheguei para o meu ex-pastor e disse, pastor, eu quero estudar mais a palavra de Deus. Eu quero ser missionário, eu quero ser pastor, eu quero levar o Evangelho a todas as criaturas, conforme o Senhor diz lá na sua promessa em Mateus. E de pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E, como diz o outro Mateus, e pregar o Evangelho a todas as nações. E eu tinha esse desejo, meu coração incendiava pela vontade de pregar o Evangelho a todos aqueles que não conheciam o Evangelho. E aí eu ficava, eu quero ser missionário na África, eu quero ser missionário no Japão, eu quero levar o Evangelho. E aí o meu ex-pastor disse, meu filho, tem um lugar para você, vá para o seminário batista, e lá você vai se capacitar na palavra de Deus. E assim fiz. Fui para o seminário, totalmente convicto que estava tomando a decisão correta. E no seminário eu comecei a estudar muitas disciplinas, como grego, hebraico, exegese, hermenêutica, são coisas da teologia que quem cursou teologia já deve ter ouvido falar alguns desses termos, né? E eu estudando a palavra de Deus, e cada vez mais estudando, em certo momento, eu vou tentar resumir, porque tem muitas coisas que levaram a ser católicos. Tem muitas coisas, não é um ponto, e não é querendo parecer arrogante da minha parte, mas se eu fosse dizer todos os pontos que me levaram à Igreja Católica, eu acredito que eu passaria horas e horas e horas aqui, amanheceria o dia e eu não conseguiria finalizar tudo aquilo que me levou a me tornar católico, porque foram 4 anos da minha vida estudando até eu tomar a decisão de tornar católico. Eu passei 4 anos da minha vida estudando
para finalmente eu dizer, eu tenho que ser católico. E aqui eu trouxe algumas das imagens, porque esse santo é um dos responsáveis da minha convenção. Para quem não conhece, é Santo Agostinho, um dos padres apostólicos, né, um dos bispos da igreja lá do quarto século. E ele é um dos responsáveis também desse meu processo de convenção. Eu, como protestante, eu já gostava muito de ler sobre Santo Agostinho, embora de forma distorcida, porque muitos protestantes até gostam da literatura de Santo Agostinho, mas diz que Santo Agostinho não era católico. Não dá para entender, né? E eu gostava de Santo Agostinho, não chamava de Santo Agostinho, mas chamava de Agostinho de Hipona. O Agostinho de Hipona, o teólogo lá do quarto século, dizia isso. E eu gostava muito de Santo Agostinho. Inclusive, um dos meus livros que eu adquiri de teologia foi de Santo Agostinho. Um dos livros maravilhosos que até indico para os irmãos ler, Confissões, né, onde Santo Agostinho conta um pouco da sua história. E chegou um momento que eu tinha um grupo no WhatsApp de teologia protestante. E nesse grupo, todo dia a gente brigava, discutia. A gente discutia porque uma igreja batiza criança, a outra não batiza. Uma igreja dizia que o batismo tem que ser mergulhando, por imersão. Outra diz que o batismo só é válido se for por aspersão, derramando a água sobre a cabeça. Outro já dizia que podia ser o batismo por efusão, que era respingando água. E a gente sempre discutia sobre isso. E, com o passar do tempo, eu decidi, eu vou estudar sobre a história da igreja e ver como é que os cristãos batizavam isso na igreja. E aí eu comecei a estudar a história da igreja, dos cristãos nos primeiros séculos. E aí comecei a ter contato maior com Santo Agostinho, Santo Inácio de Antioquia, São Irineu de Lyon,